2 Coríntios, capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 17. Prevenindo os cristãos acerca de falsos ensinamentos, Pedro escreveu o seguinte a respeito dos escritos de Paulo. Como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Mesmo as epístolas paulinas possuindo uma linguagem mais difícil, Pedro levantou a questão de que a dificuldade de compreensão não está nos escritos de Paulo em si, e o próprio Paulo confirma essa ideia, mas na cegueira espiritual dos que se perdem. Não se trata, portanto, de uma mensagem obscura, mas a luz do Evangelho da glória de Cristo. Paulo se colocava longe dos holofotes para pregar tão somente a Cristo Jesus como Senhor e a Ele mesmo como servo por amor de Jesus. Este é o tema central de todas as suas epístolas. A morte, ressurreição e volta de Cristo são amplamente mencionadas, e diante de um povo em extremo zeloso na lei, mas desprovido de misericórdia, a lei também se tornou um assunto indispensável em suas cartas às igrejas. Percebendo, porém, que alguns acusavam sua pregação como encoberta ou impossível de se entender, simplesmente por recusarem-se a recebê-la com humildade e pelo apego aos pecados que suas palavras condenavam, o apóstolo apontou essa falta de entendimento como cegueira maligna. Assim como no primeiro dia da criação do mundo, Deus fez resplandecer a luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3, a primeira obra que ele realiza na vida do cristão é resplandecer a sua luz em nosso coração e iluminar a nossa vida do conhecimento de sua glória na face de Cristo. Ou seja, a conversão genuína produz iluminação para compreender as Escrituras que revelam o caráter de Jesus. E isto, mediante um coração humilde e sempre agradecido, recebendo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em suma, Paulo sempre deixava bem claro que não eram as suas palavras ali escritas, mas palavras divinas em linguagem humana. Palavras que deviam proporcionar um conhecimento racional e profundo do caráter de Deus em Cristo, renovando o ânimo, mesmo em meio às aflições. Enfrentando muitas tribulações e perseguições, Paulo levava sempre no corpo o morrer de Jesus, desconsiderando a própria vida por amor a Deus e aos seus semelhantes. Cada palavra que escrevia ou ditava era um claro recado de Deus para o homem. Quando Pedro afirmou que muitos iriam deturpar os escritos de Paulo e as demais escrituras, provavelmente se referiu à quebra do princípio bíblico de que o estudo da Bíblia deve ser um pouco aqui, um pouco ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. Distorcer as palavras de Paulo à luz da sabedoria humana é querer brincar de Deus. Devemos estudar as cartas de Paulo à luz de toda a Escritura, comparando texto com texto, orando para que o Espírito Santo seja o nosso instrutor bíblico. O estudo da Bíblia proporciona a paz e a felicidade que nada neste mundo pode superar, de modo que aumenta a nossa fé e nos impulsiona a falar. Eu criei, por isso é que falei. Não tem sido fácil para mim, e creio que nenhum de nós está alheio às dificuldades desta terra de pecado. A crescente onda de doenças misteriosas, as avassaladoras manifestações da natureza, o aumento assustador das crises familiares, a decadência moral, o grave cenário econômico mundial, os confrontos armados, as contendas entre irmãos, tudo isso tem contribuído para que sejamos atribulados. Contudo, não há luta maior a ser enfrentada
do que aquela que acontece em nós mesmos. O maior conflito não é aquele que envolve multidões ou grandes espaços geográficos. O maior dos conflitos só envolve dois lados e acontece em mim e em você. Nossa mente é o único lugar em que há guerra todos os dias, envolvendo morte eterna ou vida eterna. E a nossa comunhão diária com Deus, por meio das Escrituras e da oração, desempenha um papel fundamental a fim de que sejamos vitoriosos. Ellen White escreveu: pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. Aquele que um dia usufruiu do melhor da terra e que era respeitado como um dos maiores doutores da lei, deixou tudo para trás para sofrer tribulações e tristezas por amor de Jesus. Eu não sei o que você deixou ou que ainda precisa renunciar para seguir a Cristo. Não conheço seus problemas, nem o que lhe aflige, mas posso lhe garantir uma coisa: tudo isso é passageiro e produzirá eterno peso de glória acima de toda comparação. Persevere em estudar a palavra de Deus, em examiná-la como quem procura um tesouro, porque este tesouro é encontrado por todo aquele que se dedica a procurá-lo. E como salmista, encontraremos conforto na tribulação. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 50. Por experiência própria, amados, posso lhes garantir que a palavra de Deus é o calmante perfeito para a nossa alma. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos tão gratos pelo acesso que temos à Tua palavra. Ao mesmo tempo, te pedimos perdão se temos negligenciado estudá-la e amá-la como deveríamos. Descortina aos nossos olhos os tesouros da Tua sabedoria e faz-nos enxergar a beleza incomparável das Tuas Escrituras. Reanima o nosso coração a cada dia pela consolação da Tua palavra e que morra o nosso eu para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que na batalha pela nossa mente sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome dele nós te oramos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, vivificados pela palavra de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.